Meus irmãos, eu quero começar agradecendo a Deus por mais desse evento em parceria com a CPAD e quero também fazer menção desde já ao tratamento, à acolhida e a sempre a boa amizade que a gente tem tido aqui com a CPAD. Agradecer ao nosso gerente, o irmão Williams, tem sido um irmão, um amigo, uma pessoa que tem sido importante para o nosso seminário e não somente para o nosso seminário, mas para o trabalho teológico em si, seja ele feito pelo CETEPEB ou seja ele feito por outros seminários que são tão sérios quanto o nosso seminário. Então agradecemos a Deus pela vida da CPAD e pelo trabalho que eles têm desenvolvido. Aqui a gente se sente em casa, aqui a gente se sente acolhido e com certeza vai ser uma tarde de bênção, de comunhão e de edificação para a sua vida. Também agradecemos a presença de todos que estão aqui prestigiando o nosso evento, trazendo um abraço, trazendo as saudações do nosso diretor nacional, pastor Fábio Rogério, e também do líder da nossa igreja, da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, o reverendo Daniel Silva, assim como também o nosso pastor regional, também Daniel Dantas, trazendo a saudação da nossa liderança para todos que estão aqui conosco nesta tarde. E mais uma vez, agora de forma pública, agradecer ao pastor Altair Germano por gentilmente ter atendido o nosso convite e estar aqui hoje para compartilhar este assunto tão interessante e tão importante que é teologia pentecostal. Mas antes eu gostaria de fazer um breve momento institucional aqui para falar um pouco do nosso seminário. Nós vamos exibir um breve vídeo mostrando um pouco do trabalho do nosso polo aqui em Recife e depois eu vou falar algumas informações importantes. Olha aí, esse é o nosso povo abençoado do seminário CETEPEB Paulo Recife. Amém? Esse vídeo é uma apresentação de alguns momentos do trabalho que desempenhamos ali, aonde estamos locados no prédio anexo da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional em Água Fria, ali na entrada da bomba do Emetério, na Estrada Velha de Água Fria. Então nós estamos ali com o nosso polo funcionando, promovendo os cursos Bacharel Livre em Teologia e Médio em Teologia. Somos um seminário confessional, somos um seminário pentecostal arminiano, né? Ou arminiano pentecostal, como você escolher a ordem aí, mas nós somos um seminário confessional, abraçamos todos, de todas as denominações, mas temos uma identidade confessional e temos promovido isso através dessas palestras, dessas ações, para fortalecer a nossa identidade, a nossa confessionalidade e o trabalho que a gente tem desenvolvido lá para formar líderes, obreiros e ministros para a glória de Deus. E eu queria somente dar algumas informações importantes sobre os nossos cursos. Pode passar. Como falei, nós temos os cursos lá Médio e Bacharel Livre em Teologia,
O curso médio em teologia, ele tem a duração de 2 anos e meio, são 22 matérias, um encontro por semana, sala climatizada e um ambiente acolhedor. Você vai encontrar lá essas qualidades no trabalho que nós desenvolvemos no nosso curso médio. No curso bacharel, nós temos um curso de 4 anos, o curso no formato modular, são 2 matérias por módulo, cada matéria tem a quantidade de 7 encontros, certo? As aulas acontecem sempre nas segundas e nas sextas à noite. Também uma sala climatizada, uma estrutura confortável, um ambiente acolhedor, para que você possa estar lá se qualificando conosco, se preparando conosco para o Santo Ministério. E você também pode nos visitar, assistir uma aula gratuita na turma do médio ou na turma do bacharel, para conhecer melhor, né, o nosso trabalho, quem sabe ficar conosco para ser um aluno das nossas turmas. Eu creio hoje à tarde que vai ter gente animada aqui para se matricular, né? Creio que vai ter gente aqui inspirada pelo que vai ouvir e vai também querer crescer ou continuar crescendo na graça do conhecimento da palavra do Senhor. O médio em teologia, ele custa R$70 a mensalidade, pagando até o dia 15 de cada mês. Depois do dia 15 fica por R$80, certo? E o bacharel está no valor de R$180, pagando até o dia 10 de cada mês, você tem um desconto de 10% na mensalidade, tá bom? Então, vai passando. Temos uma promoção também aqui para as pessoas que tiverem interesse em fazer sua pré-matrícula. Hoje, aqui no evento, você que quer fazer sua pré-matrícula, preencher sua ficha de matrícula e já deixar encaminhado para que você possa cursar o curso bacharel livre em teologia conosco. A gente está com uma promoção de 50% na mensalidade dos 3 primeiros meses. Então, se a mensalidade é 180, você durante os 3 primeiros meses paga apenas R$90 nesses 3 primeiros meses. Então, caso você tenha interesse, está aí uma promoção, uma oportunidade para que você possa estar hoje já saindo daqui encaminhado para estudar conosco, tá bom? Bem, a informação aí do nosso contato, está aí o meu número. Eu vou estar aqui também posteriormente ao evento. Se você quiser maiores informações, temos a nossa secretária ali, nossa irmã Selma. Temos também o nosso coordenador adjunto, né, que é o nosso irmão Carlos, que está ali. Levanta a mão, Carlos. Irmã Selma, secretária, levanta a mão. E temos também o meu fiel escudeiro, amigo e também uma pessoa muito importante nesse trabalho, que é o nosso irmão Marquinhos, né, que é uma pessoa muito importante, querida por todos nós, que recebeu vocês e que está aí também nos ajudando nesse evento. Bem, essas são as informações que eu quero adiantar para vocês de institucionais. Qualquer outra informação que você queira, você deve nos procurar no final do evento para a gente detalhar e esclarecer alguma coisa que não ficou tão bem explicada. Meus irmãos, sem mais delongas, nós vamos passar aqui para o nosso momento da palestra. E eu gostaria de apresentar o nosso preletor, o pastor Altair Germano, que é casado com Elizabeth, pai de Álvaro e Paulo, é pastor, professor, escritor e conferencista. Foi membro-diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, vice-presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus e da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, e missionário na Itália. Atualmente é pastor auxiliar e presidente do Conselho de Doutrina da IEADALP. É mestre em teologia com especialização em ministério pelo Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, especialista em educação cristã pelo Seminário Presbiteriano do Norte, especialista em psicopedagogia e licenciatura em pedagogia pela Fundação de Ensino Superior de Olinda e especialista em neurociências aplicada à educação e aprendizagem pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci. Essas são as qualificações do nosso preletor desta tarde, o pastor Altair Germano, que é uma pessoa que é vista hoje por nós como um escritor importante e uma referência na área de teologia pentecostal, na área de pentecostalismo clássico, e nós passamos a palavra para que o pastor possa estar ministrando a sua palestra nessa tarde, para a glória de Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém.
Quero, antes de qualquer coisa, expressar a minha gratidão a Deus, ao Seminário Teológico Pentecostal do Brasil, representado pelo reverendo professor Vicente Leão, e também ao nosso querido irmão Williams, gerente da casa, por esse espaço e por mais essa oportunidade de poder aqui estar contribuindo com questões que envolvem o estudo bíblico teológico. É muito bom estar com vocês. Antes de iniciar a minha fala, eu vou dedicar alguns poucos minutos à apresentação de um vídeo que se trata de um projeto que idealizamos. Quando eu falo idealizamos, o meu filho mais velho, ele idealizou, nós adaptamos e essa semana nós estamos divulgando. Esse projeto é uma consultoria via WhatsApp, consultoria teológica, onde estudantes, professores de teologia podem ter acesso via assinatura, uma assinatura de R$ 9,90 por mês, e o foco é pentecostalismo clássico, mas tratando também de outras abordagens e perspectivas teológicas. Essa ferramenta é um casamento entre produção teológica e inteligência artificial. Nós alimentamos e fornecemos para a inteligência artificial a nossa produção teológica e conteúdos confiáveis, averiguados por nós, de forma que todas as perguntas feitas nessa plataforma via WhatsApp, as respostas estão devidamente fundamentadas e você tem uma fonte de informação confiável. Por vezes, numa sala de aula ou em qualquer lugar, uma pessoa tem dúvida sobre uma questão teológica que envolve história, teologia, línguas originais e quer procurar onde ter a resposta. Bom, tem vários lugares que lhe fornecem a resposta. A questão é, quantos desses lugares lhe oferecem uma resposta confiável? Quantos desses lugares você vai ter a segurança de quem está lhe respondendo tem compromisso com a sã doutrina, com a ortodoxia cristã e com a perspectiva pentecostal? Então, essa é a nossa proposta. Então, uma breve apresentação. Para maiores informações, vocês acessam, os que se interessarem, os meus perfis nas redes sociais que tem o meu nome, Altair Germano, tanto o Instagram como o Facebook, ou, como vocês vão ver, o link pentecostalismo.com, que tem maiores informações sobre do que se trata. Então, só tenho a falar isso e vamos só assistir um pouco do vídeo. É 1 minuto, quase 2 minutos apenas e avançamos. Já imaginou ter acesso a um vasto conteúdo bíblico, histórico e prático na palma da sua mão? Apresentamos o Pentecostalismo com Inteligência, seu consultor teológico e doutrinário pessoal, disponível diretamente pelo WhatsApp. Projetado especialmente para pastores, líderes, professores e estudantes da Bíblia, esta ferramenta inovadora auxilia na elaboração de subsídios para pregações, ensino, aulas na escola dominical e produção de trabalhos acadêmicos, tudo através do WhatsApp, que você já usa diariamente. Baseado principalmente na produção teológica do pastor Altair Germano, o Pentecostalismo com Inteligência é constantemente atualizado com as questões mais recentes que envolvem a teologia e a doutrina pentecostal clássica, além de conteúdos sobre educação cristã. Com acesso simples e imediato pelo WhatsApp, todo esse conhecimento está agora disponível de forma rápida e prática, onde quer que você esteja. Basta enviar uma mensagem e obter respostas claras e fundamentadas. É muito fácil começar. Uma vez com o número salvo, basta fazer alguma pergunta no WhatsApp sobre temas teológicos, dúvidas doutrinárias ou orientações práticas para o seu ministério, e logo você terá a resposta em mãos. Eleve seu ministério e aprofundamento bíblico a um novo patamar. Experimente o pentecostalismo com inteligência no WhatsApp e descubra como esta ferramenta pode transformar sua forma de estudar e ensinar a palavra de Deus. Tudo isso na palma da sua mão, de fácil acesso e feito especialmente para você. Espero que esta ferramenta seja uma bênção em sua vida e ministério.
Pentecostalismo com inteligência. Assine agora. Ok. E a segunda coisa que gostaria de falar antes de iniciar, de cunho pessoal, é que nós trouxemos alguns exemplares desse livro intitulado A Análise Narrativa como Método Hermenêutico. Só trouxemos 8 exemplares, é o que tínhamos em casa. E é um livro que, no decorrer da fala sobre a obra do pastor Silas Daniel, que é a nossa proposta aqui da palestra, nós voltaremos a falar um pouco sobre a importância das narrativas para o pentecostalismo, as narrativas bíblicas, o que é e qual a importância. Enquanto, claro, não é a proposta maior da obra, esse assunto é tratado aqui em 12 páginas. Eu trago a questão nessa obra em mais de 200 páginas. Então, não há nada publicado no Brasil, nada com a proposta que nós produzimos aqui. O tema análise narrativa é a primeira obra pentecostal no Brasil que trata sobre o assunto de forma aprofundada e que apresenta esse método hermenêutico. Geralmente nas escolas teológicas nós estudamos sobre o método histórico-gramatical e é muito bom. A análise narrativa não descarta o método histórico-gramatical, associa-o a esse método chamado análise narrativa, que eu teria que dar a palestra todinha sobre ele para explicar do que se trata, mas os irmãos podem assim adquirir ao final, os que se interessarem. E agora nós vamos à nossa fala, contando com a graça de Deus e com as vossas orações, mas antes também, o livro que nós estaremos trabalhando, a nossa palestra, como anunciado, é o Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência, a imersão plena no profetismo da Nova Aliança do Silas Daniel. Mas tem umas 2 indicações para passar de obras publicadas pela CPAD. Esse livro, O Pentecostalismo Brasileiro, do pastor Ezequias Soares, que trata da questão pentecostal, principalmente da perspectiva histórica. É um guia histórico e teológico para compreender o Pentecostes no Brasil. E esta outra obra aqui, publicada pela CPAD, do pastor José Gonçalves, a Glossolalia ou Glossolalia e a formação das Assembleias de Deus. Eu tenho, por convicção, que junto com o dicionário do movimento pentecostal do pastor Israel Araújo, essas 2 obras, a do pastor José Gonçalves e a do pastor Silas Daniel, dentro da proposta dele, são as mais importantes lançadas nos últimos anos pela CPAD, que tratam sobre a questão pentecostalismo e pentecostalismo clássico. O nosso tema, a abordagem do livro do pastor Silas Daniel é muito ampla, mas a nossa palestra vai se deter sobre a questão do falar em línguas como a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E eu já usei essa expressão, vou usá-la novamente e vou explicá-la da perspectiva do pentecostalismo clássico. Por que não apenas da perspectiva do pentecostalismo? Porque o pentecostalismo tem diversas ramificações. Essas ramificações surgiram desde a sua fundação. E essas ramificações se dão por questões doutrinárias. Por exemplo, quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, é preciso, dentro da perspectiva pentecostal, compreender o que é o batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? Para nós pentecostais, trata-se de uma experiência distinta ou diferenciada da salvação. Não é a mesma coisa que a salvação, nem que a regeneração. É uma outra experiência como espírito, uma experiência de revestimento de poder espiritual, evidenciada, comprovada inicialmente pelo falar em outras línguas. Esse conceito nos distingue dos carismáticos, porque os carismáticos, principalmente os carismáticos, eles não entendem que o falar em línguas é a única evidência inicial do batismo no Espírito Santo.
Mas não é somente os carismáticos que pensam assim. Há um ramo pentecostal que pensa assim também. Desde o início, não houve unidade entre os pentecostais em relação à doutrina da evidência inicial. Não houve. Mas as Assembleias de Deus, principalmente desde o seu início, seguiram essa linha e nós vamos entender por quê. Ou pelo menos a fonte disso. Pentecostalismo clássico, o que eu queria começar a definir. O que é o porquê pentecostal clássico? Existem duas maneiras de compreender o termo ou a qualificação ser um pentecostal clássico. A primeira tem a ver com a primeira e a segunda tem a ver com o que eu já falei. Um ramo da teologia pentecostal afirma que igrejas pentecostais clássicas são aquelas que defendem a doutrina do batismo no Espírito Santo como a evidência inicial do falar em línguas e que foram fundadas nos primeiros 20 anos de história do moderno movimento pentecostal. Então, uma igreja, para ser considerada pentecostal clássico, e um membro dessa igreja, obviamente, teria que fazer parte de uma igreja que foi fundada nos primeiros 20 anos de história do moderno movimento pentecostal, que se inicia no início do século XX, e que defenda a doutrina da evidência inicial do batismo com falar em línguas. Mas uma outra parte de pentecostais, como também já antecipei, vão dizer que não. Podem ser consideradas igrejas pentecostais clássicas, aquelas que foram fundadas ou experimentaram a renovação pentecostal carismática nos primeiros 20 anos, mas que não defendem necessariamente a doutrina do falar em línguas como evidência inicial. E aí o pentecostalismo se divide entre esses dois grupos. Eu faço parte de uma denominação que compreende, dentro de uma visão pentecostal clássica, que o falar em línguas é a primeira grande evidência, é a evidência inicial do falar em línguas, embora depois outras manifestações surjam. Então é essa linha que nós vamos seguir, porque é essa linha proposta e defendida pelo pastor Silas Daniel na sua obra O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como a sua evidência. E eu não tive a liberdade, e eu complementaria o subtítulo da obra e colocaria como a sua evidência inicial. Mas enfim, é um livro fantástico. Eu acredito que, como já falei, é a obra mais ampla e mais informativa, com a linguagem acessível, produzida no Brasil sobre teologia pentecostal clássica nessa perspectiva. Dentro de toda a abordagem, como também já antecipei, nós vamos falar aqui a partir de agora sobre o falar em línguas como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Como já antecipamos também, é um tema que dividiu o pentecostalismo desde o seu início. Um caso eu pesquisei, e desculpe pelo meu iPapel, eu ia trazer o iPad, mas não deu tempo, aí eu trouxe o iPapel. Não é tão chique como o iPad, mas resolve. Eu confesso que no meio do caminho eu disse, puxa, eu devia ter feito, ia ficar mais chique, mas tudo bem. Em 1918, um membro do presbitério executivo das Assembleias de Deus nos Estados Unidos pediu desligamento do que poderíamos chamar de Convenção Nacional das Assembleias de Deus Americana, que é o Conselho Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. O nome dele é F.F. Bosworth. Ele era um membro da mesa diretora, vamos chamar assim. Em 1918 ele pediu desligamento por discordar da doutrina do falar em línguas como evidência inicial, que em 1916, no contexto das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, que é a primeira Assembleia de Deus fundada no mundo, já tinha se posicionado sobre o assunto, e até hoje se mantém. Para as Assembleias de Deus americanas,
a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, como ele discordou, ele pediu desligamento, e assim como ele, muitos outros pentecostais no mundo se afastaram das Assembleias de Deus ou de denominações que defendem a evidência inicial, com o falar em línguas, e seguiram o seu caminho. A primeira informação é essa, é que, como eu já falei, o tema divide pentecostais entre si e pentecostais e carismáticos. Qual seria a fundamentação textual bíblica para defender o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas? Bom, aqui entra uma questão que envolve o tema narrativas bíblicas. Narrativas bíblicas. Eu estava numa aula essa semana, uma aula remota, ministrando para uma sala em Campinas, daqui, via internet, para uma sala de uma escola de teologia em Campinas, São Paulo, falando da disciplina Fundamentos Teológicos e Históricos do Movimento Pentecostal 1. E eu fiz a seguinte pergunta para a classe. Na realidade, eu fiz uma provocação e disse: eu vou dar alguns minutos para que qualquer um dos alunos na sala me cite um texto nas epístolas de Paulo ou qualquer outra nas epístolas gerais que trate sobre o tema batismo no Espírito Santo, o que fundamenta a doutrina. E começaram a folhear a Bíblia e começaram a me citar versículos. Mas eu não pedi de início que fosse nas epístolas. Eu pedi textos que fundamentassem, simplesmente que fundamentassem. E aí começaram a citar, e citaram Marcos, e citaram Mateus, e citaram Atos, e citaram outras passagens. E quando acabaram-se todas as citações, eu disse: muito bem, agora eu queria que vocês fizessem o mesmo em relação às epístolas. E aí demorou mais um pouco. Os primeiros que responderam, 1 Coríntios capítulo 12, aí trata sobre dons espirituais, não trata sobre batismo no Espírito Santo. Gálatas, aí trata sobre dons espirituais, não trata sobre batismo no Espírito Santo. Enfim, não há nenhum texto no Novo Testamento nas epístolas, que trate sobre o tema batismo no Espírito Santo da perspectiva pentecostal. Nenhum. O que nós temos, quando fala em línguas, cantar em línguas, profetizar, está no contexto dos dons espirituais. Não está no contexto do batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Ali o tema é dons espirituais. Pode levar esse exercício para casa e tentar descobrir. Você não vai ter. Não há. Então tem uma questão textual. Se nossa teologia pentecostal clássica do batismo no Espírito Santo com o falar em línguas como evidência não está fundamentado nas epístolas, está fundamentado onde? Está fundamentado nos evangelhos e em Atos. Ponto. Só que em razão disso, alguns teólogos da linha cessacionista, quem são os cessacionistas? São aqueles teólogos que não acreditam na continuidade dos dons espirituais. Dizem que ficou lá para o tempo dos apóstolos. E, obviamente, há uma discordância no conceito de batismo no Espírito Santo, que não é o foco da nossa fala aqui. Então, os cessacionistas discordam de nós, continuistas ou continuacionistas, como tanto faz, discordam de nós com relação tanto aos dons espirituais, sua continuidade, quanto à doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas, tanto na questão conceitual como na possibilidade de falar em línguas hoje. Eles discordam. Tem cerca de... Eu perdoe assim, porque até para dar uma quebrada, tem cerca de 70% a 80% dos crentes no mundo falando em línguas, e tem gente dizendo que língua não é para hoje. Mas vamos tentar fundamentar isso biblicamente. Então, o que aconteceu? Para tentar
desacreditar a nossa fundamentação teológica, que é nos evangelhos e em Atos, alguns teólogos sensacionistas, e aí eu vou precisar fazer uma citação do nosso livro Análise Narrativa. O pastor Silas trata, eu falei em algumas páginas desse assunto, mas eu cito aqui 2 teólogos sensacionistas com um argumento para tentar desacreditar a nossa fundamentação bíblica. Eles vão dizer, entre outras coisas, o seguinte: a doutrina do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, está mal fundamentada. Ela deveria estar fundamentada nas epístolas, que é o lugar onde doutrinas e teologia devem fundamentar, e não em textos narrativos ou históricos. Um deles foi o Walter Henriksen. Ele é autor do livro Princípios de Interpretação da Bíblia, publicado pela editora Mundo Cristão. Ele falou o seguinte: ao ler o Novo Testamento, você descobre que ele contém 2 tipos de literatura: a narrativa e instrutiva ou didática. Eu só vou ler essa parte porque a citação é longa. O outro foi John Stott, muito conhecido nosso. Na obra dele, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, ele afirma, aí eu vou citar todo o texto dele, que é menor. Esta revelação do propósito de Deus na Bíblia deve ser buscada sobre a questão de batismo no Espírito Santo, preferencialmente nas suas passagens didáticas e não nas descritivas, como no caso das narrativas. Para ser mais preciso, ele escreve Stott, devemos procurá-la nos ensinos de Jesus e nos sermões e escritos dos apóstolos, e não nas sessões puramente narrativas de Atos. É preciso repetir que a doutrina do Espírito Santo não pode ser deduzida de passagens puramente descritivas em Atos. É impossível construir uma doutrina consistente a partir delas, porque elas não formam um padrão consistente. Qual é uma das passagens bíblicas essenciais para nós pentecostais para defendermos essa doutrina? Atos 2, 1-4. Ele diz: isso é só Lucas contando a história, não é Lucas ensinando teologia. O Stott pegou pesado. Aí teve alguém que pegou pesado com o Stott, se chama Roger Strongstad, tem até livros da CPD publicados para eles. Aí no livro que ele escreveu sobre a teologia de Lucas, etc, etc, ele diz que o John Stott e outros teólogos criaram algo que se chama dicotomia textual da Bíblia, separando os textos do Novo Testamento em narrativos e pedagógicos, em descritivos e normativos. Aí o Stott viu a crítica do Strongstad e sentiu o peso da crítica. E na introdução do livro do John Stott, do seu comentário de Atos, o John Stott, escreve o seguinte, e eu tirei a foto do comentário de John Stott a Atos dos Apóstolos, e vou ler aqui o que no prefácio do próprio autor de Atos ele diz sobre a crítica que o Roger Strongstad faz em relação à posição dele de dizer que textos narrativos, puramente narrativos, não servem para fundamentar teologia. Aí o Stott respondeu da seguinte forma: Roger Strongstad escreve sobre aqueles que defendem uma dicotomia não bíblica entre as chamadas passagens descritivas e didáticas das Escrituras, e me inclui entre eles. O Stott. Mas alego inocência. Ele disse, mas agora está alegando inocência. Não nego, olha o que ele vai dizer, John Stott, não nego que as narrativas históricas possuem um propósito didático. Pois é
claro que Lucas era historiador e teólogo. O que estou simplesmente afirmando é que o propósito didático de uma narrativa nem sempre é óbvio, precisando muitas vezes ser complementado por outras passagens das Escrituras. Que mudança radical! O Stott não aguentou a pressão. Agora, é exatamente o que o pastor Silas faz em algumas páginas do seu livro e o que eu faço nessa obra completa, mostrando de que forma nós podemos fundamentar teologia em textos narrativos e de que maneira a academia no nível secular e teológico comprovou isso. Então, o que os sensacionistas usavam como argumento, dizendo, olha, o processo hermenêutico que vocês utilizam e a base bíblica textual é fraca. O argumento dos sensacionistas, tanto o argumento acadêmico como qualquer outro, caiu por terra, porque no contexto secular e no contexto teológico mundial, hoje já se afirma que sim, é possível perceber a intenção teológica de um escritor quando escreve textos narrativos, quando ele conta uma história. É possível, através de métodos e ferramentas, identificar a intenção dele. Então, nós pentecostais já tínhamos a nosso favor a própria Bíblia e a experiência. Agora nós temos a Bíblia, a experiência e a academia. Fechou. Fechou. Bom. Que textos bíblicos basicamente fundamentam a doutrina da evidência inicial do falar em línguas como prova do batismo? São textos bem conhecidos nossos. Eu vou apenas citá-los. Atos 2, 1 a 4, quando no dia de Pentecostes, depois do derramar do Espírito, todos os que estavam presentes falaram em línguas. Em Atos 8, 14 a 19, o falar em línguas está implícito, não está explícito, porque depois de batizados em água, com a ida dos apóstolos Pedro e João a Samaria, impondo as mãos sobre... Impondo as mãos... Impondo as mãos sobre os novos convertidos em Samaria, eles recebem o Espírito, mas alguma coisa acontece, porque Simão, o mágico, ele diz que viu que eles recebiam o Espírito. Para ver alguém recebendo o Espírito tem que ter uma manifestação. E fica implícito que foi em línguas. E nós vamos ver porque fica implícito. Agora tem uma coisa interessante. Olha, raciocina comigo, porque isso tem a ver com o conceito de batismo no Espírito Santo. Filipe prega o Evangelho em Samaria. Muitos creem em Jesus. Filipe batiza-os em água. Aí depois, Pedro e João vão lá, oram, e o texto diz, e eles recebem o Espírito. A expressão receber o Espírito, na maioria das vezes no Novo Testamento, na linguagem lucana principalmente, tem a ver com o batismo no Espírito Santo. Porque pensem comigo, em que momento inicialmente nós recebemos o Espírito na nossa vida? Na conversão. Os samaritanos creram em Jesus. No momento que nós cremos, nós experimentamos a regeneração e a salvação. Porque se os samaritanos não fossem já crentes, com o Espírito habitando na vida deles, Filipe não os batizaria em água. Eles creem, recebem o Espírito, Filipe os batiza em água. Depois vem Pedro e João e oram por eles. Eles recebem o Espírito, mas eles não recebem não a habitação do Espírito, eles recebem o poder do Espírito, porque torna visível. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma Bíblia que está vendendo aqui na CPAD, que se chama Bíblia de Estudo dos Reformadores. Tem um comentário de João Calvino que não foi publicado no Brasil ainda. É o comentário de Atos, e eu estou desconfiado de que por que não publicaram. Porque João Calvino, no comentário do episódio de Atos 8, ele afirma que houve duas experiências com o Espírito.
Calvino afirma, e os calvinistas não, pelo menos boa parte. Os calvinistas da renovação já afirmam. Calvino diz, não, Filipe não batizaria aqueles crentes se já no batismo eles não tivessem já uma experiência com o Espírito inicial. Então, aí Calvino vai dizer algo, estou parafraseando, então, o que os discípulos de Samaria recebem com a ida de Pedro e João lá, é outra experiência do Espírito, comum àquela época, para ele, para a gente comum até hoje. Mas Calvino compreende que são duas experiências. Enfim. Atos 10, 44 a 47. Pedro vai à casa de Cornélio e enquanto prega, o Espírito cai sobre os ouvintes e todos são cheios do Espírito Santo e falam em línguas. Paulo vai a Éfeso, Atos 19, 1 a 6. Tem lá alguns discípulos que ainda não tinham tido a experiência do batismo no Espírito Santo. Paulo impõe a mão sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo e falam em línguas e profetizam. Então nós entendemos pelas ferramentas da interpretação das narrativas bíblicas que essas repetições escritas por Lucas que enfatizam o falar em língua após esses enchimentos era a norma, era o padrão. O padrão da comprovação do batismo no Espírito Santo. Não há no Novo Testamento e nesses textos dos Evangelhos e de Atos, porque são os textos que fundamentam a doutrina do batismo no Espírito Santo, não há nenhuma outra evidência inicial do batismo no Espírito Santo a não ser o falar em línguas. Se qualquer, e nós respeitamos muito isso, se qualquer linha eclesial ou teológica afirma como parte do pentecostalismo, não, é possível receber o batismo no Espírito Santo e não falar em línguas. Tem uma pergunta básica. Fundamenta isso biblicamente. Eu tenho uma fundamentação bíblica para a evidência inicial do falar em línguas. E qual a fundamentação bíblica que você tem? Na omissão da informação está implícito, porque Lucas, nas vezes que fala, das 4 em 3, aparece a evidência do falar em línguas. Então não tem um problema com a minha defesa da evidência do falar em línguas. Você tem um problema. As perguntas vão ser abertas no final. Vai ter um momento. Então, eu não tenho um problema para fundamentar biblicamente a evidência inicial do falar em línguas. Quem tem um problema é quem não tem a fundamentação bíblica para apontar uma outra evidência. Mas ao longo da história, homens e mulheres de Deus sentiram uma coisa gostosa. Rolaram no chão. Sentiram a carga elétrica cruzar o seu corpo. Eu não tenho fundamentação bíblica para dizer que isso é evidência de batismo no Espírito Santo. Isso pode ter sido uma experiência do Espírito muito forte. Mas a única evidência inicial bíblica do batismo no Espírito Santo, bíblica, é o falar em outras línguas. Com o final da era apostólica e o início da era patrística, eu tenho pesquisas feitas e estou fazendo e ampliando na área da manifestação dos dons do Espírito no período patrístico, e tem uma obra da CPAD que fala sobre isso, ali também exposta, do Kid. O Kid é o nome do autor. Esqueci o título da obra, mas está ali exposta. E eu estou concluindo. Eu tenho um livro escrito sobre a teologia do Espírito Santo nos pais da igreja. Esse livro vai ser ampliado porque eu vou dar mais ênfase à questão dos carismas. E eu percebi o seguinte: tem uma obra publicada pela Paulus, da coleção patrística, aquela coleção verdinha, sobre o período dos pais da igreja, os pais da igreja que foram, em teoria, os sucessores dos apóstolos em termos de liderança posterior da igreja. E aí já caminhamos na entrada do catolicismo romano e todo o processo de mudança histórica que nós conhecemos. Mas o João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, quando ele comenta, ele tem uma obra muito volumosa, acho que são 2 volumes, comentários às cartas de São Paulo. No segundo volume dessa coleção patrística, o João Crisóstomo, comentando a epístola aos Coríntios, ele vai dizer
que o dom de línguas já não era mais presente, já não estava mais presente, e ele está ali, ele nasce em 347 e morre em 407. Então, no 4º século da história da igreja, o que Paulo preveniu já era uma realidade. Paulo advertiu: não extingais o Espírito. Paulo recomendou, escrevendo o capítulo 14 aos Coríntios, que a igreja buscasse, buscai os dons espirituais, principalmente o de profetizar, buscai com zelo, não proibais o falar em línguas. E aos Tessalonicenses, Paulo escreve: não apagueis o Espírito. No século IV, o Espírito tinha se apagado. Houve causas que produziram isso. Mas é uma coisa interessante que nós vamos ver ao longo da história: o Espírito foi apagado no contexto e no seio da igreja oficial do catolicismo romano, aquilo que se transformou em catolicismo romano. Mas há focos do fogo pentecostal durante toda a história da igreja, fora do ambiente oficial, em mosteiros, em diversos contextos não oficiais. Mas nunca há livros publicados sobre isso, nunca a igreja deixou de ter testemunho dessas manifestações poderosas do Espírito Santo. O grande momento de restauração da questão dos dons espirituais e da formulação da doutrina do falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo se dá em 2 momentos, pelo menos, que eu quero destacar aqui. Por volta de abril de 1830. Eu estou falando agora do conceito de falar em línguas como evidência inicial do batismo em tempos atuais. Século XIX, na Escócia, um pastor presbiteriano chamado Edward Irving, pastor da igreja presbiteriana em Regent Square, Londres, ele vai defender que a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Tem um livro publicado pela CPAD chamado Sob os Céus da Escócia, de Renato Cunha, uma pesquisa ampla sobre o assunto. Mas no contexto pentecostal clássico, o considerado o pai do moderno pentecostalismo clássico é o Charles Fox Parham. O Parham, ele era diretor de um instituto bíblico, de uma escola de teologia, na cidade de Kansas, na cidade de Topeka, no estado de Kansas. Ele era diretor de uma escola de teologia. E na virada no final do ano, dezembro de 1900, o Parham passa uma atividade para os seus alunos, porque já fervilha, há manifestações de línguas já naquele contexto. Mas o Parham levanta a questão para os seus alunos, um grupo pequeno. Ele diz, acontece mais ou menos o seguinte: ele diz assim: vou fazer uma viagem e quando eu voltar eu quero uma resposta de vocês. Eu quero que vocês estudem o livro de Atos e apontem qual é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Ele foi viajar, quando voltou, os alunos disseram: nós reunimos, discutimos, estudamos e chegamos a uma conclusão. Estudando Atos, a prova inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em novas línguas. Então o Parham formalizou esse conceito de que a evidência inicial do batismo bíblico no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Os alunos dele foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas. Ele foi batizado no Espírito Santo e falou em línguas. O seu mais ilustre aluno, William Seymour, o pai do movimento pentecostal na Rua Azusa, foi batizado no Espírito Santo e falou em línguas. E ensinou que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. As maiores e mais conceituadas dentre tantas outras denominações pentecostais clássicas no mundo, entre elas a Assembleia de Deus, formalizaram isso em suas declarações de fé. Em 1916, lá na América, foi formalizado na Declaração de Verdades Fundamentais
daquela convenção americana de que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Em 2017, aqui no Brasil, abril de 2017, em São Paulo, eu estava nessa reunião, eu fiz parte do grupo de estudo e pesquisa que desencadeou a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Lá nós declaramos oficialmente como ponto teológico da nossa denominação que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então nós temos a fundamentação bíblica, nós temos a fundamentação histórica e nós temos o posicionamento oficial institucional de que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Nós temos a Bíblia a nosso favor e nós temos a experiência a nosso favor. Deus abençoe a todos. Amém.